Nós estamos recebendo aqui na Mirante News o deputado estadual Ricardo Arruda, do MDB, que vai conversar aqui com a gente sobre vários assuntos relacionados ao seu mandato na Assembleia Legislativa do Maranhão e também sobre obras que foram anunciadas, ordens de serviço e a situação política no contexto geral. Deputado Ricardo Arruda, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui na Mirante News. Boa tarde, Wallace. Boa tarde, Adson. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mirante e, sobretudo, da AB no Verbo. É uma satisfação muito grande retornar ao programa. A satisfação é nossa em recebê-lo mais uma vez. Deputado, o senhor esteve presente na assinatura da ordem de serviço para a extensão da Avenida Litorânea, né? Que é um importante cartão postal, um dos mais belos aqui do nosso estado do Maranhão e que agora vai ter mais 7 quilômetros de extensão. Como é que o senhor participou? De que forma o senhor recebeu essa informação, né, sobre esse importante investimento aqui para o nosso estado? Wallace, é uma obra extremamente importante do ponto de vista turístico. O prolongamento da Litorânea vem aumentar aquela grande faixa que é de lazer, é de prática esportiva, é de atividades de lazer na Ilha de São Luís. É uma obra também de mobilidade urbana extremamente importante, ligando aquele grande vetor de crescimento da cidade de São Luís. São Luís cresce muito naquela direção, sentido Araçagi. Então, é uma obra muito importante para o estado do Maranhão. E é uma obra extremamente ambiciosa, porque ela vai duplicar a extensão da Litorânea. A Litorânea hoje tem 7 km de extensão e essa obra vai duplicar, ou seja, a Litorânea vai passar a ter 14 km de extensão. E como eu te falei, uma obra extremamente importante do ponto de vista turístico, de atrair turistas para a nossa capital. Prática esportiva, que é algo que as pessoas têm procurado muito ultimamente, e a gente percebe essa disputa por espaço entre ciclistas, pessoas que fazem caminhada, e é uma obra estruturante do ponto de vista também da mobilidade urbana da ilha. Uma obra que, ano passado, quando o presidente Lula esteve por aqui, ele já falava sobre isso, né? E que também conta com a participação de recursos federais. É importante também essa parceria para o desenvolvimento do nosso estado. Sem dúvida. Na verdade, o governador Carlos Brandão tem mostrado muita competência em trazer recursos federais para o Maranhão. É uma das atribuições do governador, na verdade, né, buscar recursos para custear obras do estado. E eu cito os investimentos em saneamento também, extremamente importantes têm sido feitos e tem contado com a parceria do governo federal. E a Litorânea foi um pleito que o governador Carlos Brandão levou a Brasília e o presidente Lula encampou essa obra. Então, essa parceria é muito importante e o governante ele tem que ter essa capacidade de buscar articulação, buscar ter os parceiros corretos, buscar contato com os ministros de Estado também, a bancada federal também agir de forma articulada, ou seja, ter essa capacidade de trazer investimentos federais para os investimentos, para as obras do Estado, que muitas vezes apenas o recurso do Estado não é suficiente. Então, essa capacidade de carregar recursos é extremamente importante, principalmente para executar as obras estruturantes do Estado. E essa é uma obra tão estruturante, né, que o prazo de execução e de finalização dela é relativamente curto, mas é um desafio, né? E no próximo ano a gente já possa ter essa Avenida Litorânea aí já toda concluída. É um prazo desafiador de fato, mas quem esteve na assinatura da ordem de serviço viu a estrutura que está mobilizada, a estrutura de engenharia mobilizada, e eu tenho certeza que vai de fato ser executada em um ano. Então, uma obra importante, não só para São Luís, mas para o estado do Maranhão de um modo geral, porque quando você melhora as condições de infraestrutura da capital, você está também favorecendo todo o estado. E por falar em todo o estado, deputado, o senhor é de uma região, né, muito importante aqui para o estado do Maranhão, a região central aqui do estado, especialmente lá na cidade de Grajaú. A gente tem acompanhado, durante esse começo de ano, o impacto das fortes chuvas, né? Muitos problemas de infraestrutura são ocasionados em várias partes aqui do nosso estado do Maranhão. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da situação lá na região central. A gente viu uma situação um pouco perigosa na ponte que dá acesso ao município de Grajaú, intervenções do DENIT. Como é que o senhor está observando essa situação e de que forma o senhor tem atuado, né, para também dar conta desses problemas e melhorar a vida da população? Na verdade, depois daquele acidente da Ponte Estreito, se voltou as atenções do Estado para a situação das pontes, de um modo geral. Infelizmente, não existe, e não é um caso exclusivo do Maranhão, no país, uma rotina de manutenção preventiva nessas pontes. São pontes, boa parte delas bem antigas, e que aqui não foi dado a manutenção correta. E são obras cujo tráfego rodoviário aumentou muito ao longo dos anos. Basta circular pelas rodovias do Maranhão que a gente vê o quanto o tráfego aumentou. Resultado da própria atividade econômica do Estado. Então, é algo que não estava, digamos assim, na agenda dos órgãos governamentais, a manutenção preventiva dessas obras. E aí acabou resultando nesse acidente estreito.
É uma situação extremamente é, lamentável que aconteceu, Uhum. mas que despertou atenção para esse tema tão importante. Grajaú tem uma ponte sobre o BR-226, aliás, na BR-226, sobre o Rio Grajaú. Essa ponte teve um problema de escoamento de material pelas cabeceiras, não tinha nada a ver com a condição estrutural da ponte. Uhum. Na verdade, nas cabeceiras da ponte houve um escorrimento de material, uma fuga de material na cabeceira, mas que não comprometia a integridade da ponte. Mas, quando o problema surgiu, de imediato eu entrei em contato com o superintendente do DENIT, João Marcelo, e de imediato ele mandou uma equipe do DENIT lá para fazer essa avaliação e constatou que, de fato, não havia danos estruturais à ponte, apenas na cabeceira, que não colocava em risco a integridade da obra. Nesse momento, com o superintendente João Marcelo, eu tratei também sobre a questão da própria rodovia 226, BR-226, Uhum. que no trecho entre Grajaú e Porto Ferro está uma situação muito precária. Na verdade, a rodovia está muito esburacada, situação muito difícil. E o superintendente me assegurou que agora, ainda no primeiro semestre, serão feitas as obras de recuperação desse trecho da BR-226. Então, inclusive no trecho urbano de Grajaú. Em relação ao governo do Estado, tem investido em obras de infraestrutura rodoviária. Eu cito a MA-006 entre Grajaú e Formosa Serra Negra, uma obra Melhorou lá a SMA, deputado? totalmente pavimentada. Uhum. Essa obra, há mais de 10 anos que a população A população reivindicava essa obra. reclamava muito Não, dessa. e assim, é uma muito importante, porque a MA-006 é uma rodovia que ela Uhum. corta o Maranhão de norte a sul. Sim. Ela sai lá de Curupu e vai até Alto Parnaíba. Ela passa pela Baixada, né, Exato, também. passa pela Baixada, liga ali a região central do estado e vai até Alto Parnaíba. Inclusive, parte dela já está inclusive federalizada, né? Aquele trecho ali entre Balsa e Tasso Fragoso, hoje Uhum. ela é federalizada. Inclusive, é um pleito que existe de federalização de outros trechos. Mas esse segmento entre Grajaú e Formosa Serra Negra, ele está numa situação muito difícil há mais de 10 anos. Para tu ter uma ideia, durante minha campanha eleitoral em 2022, eu estive uma vez em Formosa Serra Negra, eu gastei quase 3 horas de viagem entre Grajaú e Formosa Serra Negra, um trecho de 90 quilômetros. Para você ter ideia da situação dessa rodovia. Rodovia extremamente importante, não só para esses municípios, Grajaú, Formosa Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, mas importante também sob o ponto de vista do escoamento da produção agrícola. É uma região que tem uma produção agrícola muito forte, o agronegócio é muito forte naquela região e se ressentia por conta da precariedade dessa estrada. Essa estrada foi pavimentada ano passado pelo governador Carlos Brandão e hoje é uma viagem que eu gastei quase 3 horas, hoje se tira em 1 hora. Então, sem falar também do potencial do turismo, né? Para aquela região sul do estado do Maranhão, que tem sido muito buscado hoje em dia, né? Principalmente os municípios de Carolina e Riachão. Com certeza, Carolina e Riachão seriam assim os destinos mais conhecidos, mas se você pegar Fortaleza dos Nogueiras, por exemplo, tem cachoeiras belíssimas. Você chegar na região de Formosa Serra Negra, Barra do Corda Barra também, do né? Corda, Grajaú também. Então, quer dizer, toda aquela região tem um potencial turístico muito grande que ainda não está sendo explorado plenamente. Então, quando se dá condições de acesso para esse município, se favorece também o turismo. E falando nisso, eu até puxo um gancho com relação à situação, a questão dos aeroportos regionais que o governo do estado está implantando, que Sim. também vai favorecer o turismo. Um desses Como é que está a aeroportos, situação? na verdade, foi assinado recentemente ordem de serviço, vários desses aeroportos já vão começar a ser construídos, Uhum. e outros já estão também já na iminência de serem iniciados, dentre eles o Aeroporto Regional de Grajaú. E lá vai receber voos domésticos. Na verdade, o objetivo de imediato é dotar a região de um aeroporto com capacidade para receber aeronaves de maior porte. Uhum. Isso é o primeiro passo para futuramente se buscar um, um, um atendimento regular de linhas aéreas. É o primeiro passo, você ter um campo de pouso estruturado para receber aeronaves maiores, o que também favorece a economia, Sim. porque o empresário, quando ele quer investir, ele busca saber as condições de logística que a região dispõe. E se você tem uma região que tem um potencial produtivo, você tem energia elétrica com qualidade, com regularidade, você tem rodovias e você tem capacidade de escoamento, e, por exemplo, citando Grajaú, está a 150 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, você cria condições, e com o aeroporto, você cria condições para que a região se desenvolva mais. São potenciais que o empreendedor leva em consideração quando ele vai direcionar seus investimentos. O próprio município de Barreirinhas, né? Com a ativação do seu aeroporto, Exatamente. cresceu bastante, né? Com certeza. Barreirinhas, a ponte A sobre ponte o Rio Preguiça, interligando foi o Parque inaugurada Nacional, foi recentemente. inaugurada recentemente, quer dizer, uma obra extremamente importante. A Rota dos Guarás também, Uhum. extremamente importante, ligando a Baixada, quer dizer, fazendo a interligação ali da ponte Central Bequimão. O Caminho dos Poetas, ligando a Praia de Araoca.
As obras que já estão iniciando também na MA-014, que é um problema sério, que na verdade não era nem do estado do Maranhão, o tráfego na MA-014 aumentou por conta da interdição da ponte Isso. federal entre Santo Inês e Bom Jardim, Uhum. mas aí direcionou todo o tráfego para a MA-014. Então, são muitas obras rodoviárias importantes acontecendo ao mesmo tempo. Agora, a gente sabe que é impossível se fazer tudo. Então, eu fui secretário de administração do meu município, então, quer dizer, o Estado, na verdade, muda a escala, mas as dificuldades são as mesmas. Às vezes o governante ele quer resolver todos os problemas, mas ele esbarra nas próprias limitações financeiras de dar vazão a todos os problemas ao mesmo tempo. Mas eu percebo que o governador Carlos Brandão tem tido essa preocupação e tem feito as escolhas corretas. Tem dado prioridade para aquelas obras mais necessárias e mais urgentes e que são estruturantes para o Estado do Maranhão. Cito, por exemplo, aproveitando o momento, amanhã vai ser inaugurado o primeiro trecho da Avenida Metropolitana. Isso. Então, ali já uma obra que já está pronta, a primeira etapa, que vai ser um grande anel viário, que vai chegar lá no Araçagi, na verdade, vai interligar ali nas proximidades ali do Alphaville. Então, imagine, quem chega à capital para a BR-135 vai ter uma outra rota de fluxo rodoviário para chegar a outras regiões da ilha. Então, é absolutamente estruturante também e que a primeira etapa já está pronta. Isso é que me dá a convicção de que a Litorânea também vai ser entregue em um ano. Com certeza. Deputado, o senhor recentemente subiu à tribuna na Assembleia Legislativa para reforçar a importância do cumprimento de prazos relacionados a obras do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia da Educação Básica e Profissionalizante, né? O senhor falou recentemente que cerca de 153 obras ainda precisam de uma regularização. Conte para a gente um pouco mais de detalhes sobre essa situação, dessas obras importantes numa área, né, que é essencial para o nosso país, que é a educação básica. A gente tem acompanhado essa questão desde que eu estive como presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Uma situação extremamente sensível. São obras que, ao longo do tempo, começaram a ser executadas, mas, por motivos diversos, foram abandonadas e que hoje estão fazendo falta para a população. Então, enquanto eu estive na Comissão de Educação da Assembleia, eu procurei mobilizar os prefeitos, mobilizar também os colegas, para que essas obras pudessem ser retomadas. E a maior parte delas, de fato, já foi. Mas ainda existe um passivo de obras que precisam ser retomadas. O governo federal flexibilizou as condições de retomada, permitiu que fosse atualizado o saldo remanescente dos convênios, que é um problema também, como as obras antigas, o saldo dos convênios era defasado, mas o governo atualizou, inclusive com base em INCC, permitiu flexibilidade nos projetos, que anteriormente não se tinha. Ou seja, se tivesse feito um determinado serviço, mesmo que do ponto de vista das peculiaridades do Maranhão fosse melhor, mas se não tivesse no projeto original, o Ministério não aceitaria. Hoje existe essa flexibilidade, desde que tecnicamente justificado. Então, hoje as condições são bem mais favoráveis. E aí o Estado do Maranhão tem ainda um passivo muito grande, é o segundo estado com a maior quantidade de obras paralisadas inacabadas, mas eu percebo que as coisas estão avançando. Os prefeitos, inclusive os novos prefeitos que assumiram os mandatos, estão conscientes da situação. A gente tem procurado mobilizar esses prefeitos, as oportunidades que nós temos, a gente tem falado. O próprio governo do Estado tem feito essa mobilização também, por meio da Secretaria de Educação, e essas obras estão sendo retomadas. São creches, escolas, quadros poliesportivos, enfim, muitas obras que, pelo interior do Maranhão, com certeza já viu alguns esqueletos dessas obras. E isso é algo que nos angustia muito, porque recurso público foi aplicado e equipamentos que poderiam estar servindo aos nossos estudantes. E no que diz respeito aos novos gestores, a quem está chegando agora, dá prosseguimento a questões de regularização da documentação, para justamente o governo federal ele ter esse embasamento para poder continuar. Esse é o principal objetivo, no caso dos novos gestores? Havia uma preocupação, e nós fizemos até uma mobilização dos prefeitos nesse sentido, com relação aos prazos estabelecidos pelo FNDE. Mas, justamente por perceber esse fato, que muitos gestores estavam assumindo agora e iam levar tempo para tomar pé da situação, o próprio FNDE postergou esse prazo. Ou seja, essas obras ainda podem ser retomadas pelos municípios. Havia um prazo fixado, a princípio, no final de fevereiro. Esse prazo foi postergado para março, mas agora o governo federal permitiu que os municípios possam ainda cumprir as exigências e retomar essas obras. É uma preocupação que havia, sobretudo, com relação aos novos gestores, que o prefeito chega e ainda não tem ainda a visão toda. Muitas vezes, muitos municípios, infelizmente, não tem nem processo de transição. E aí corria o risco de ficarem penalizados por conta disso. Mas isso, o próprio governo federal dilatou esses prazos, então os municípios que têm interesse podem sim retomar, que está tempo ainda para os prefeitos retomarem e concluir essas obras. Deputado Ricardo Arruda, queria que o senhor falasse agora
um pouco sobre o momento político que vive o estado do Maranhão. Estamos no ano de 2025, né? Um ano pré-eleição. E queria saber das suas pretensões eleitorais, se o senhor tem essa pretensão de renovar o seu mandato no próximo ano, como é que o senhor analisa o governo Carlos Brandão, de uma maneira geral. Recentemente saiu uma pesquisa, né? A pesquisa Quest, que foi realizada e mostrou que 62% da população aprova o governo do estado e 54% consideram que o Maranhão está indo no caminho certo. De que forma o senhor avalia o momento político de governo aqui do nosso estado? Uau, se a pesquisa demonstra de fato aquilo que a gente vê no dia a dia. O governo do estado tem investido nas obras mais importantes, prioritárias, em Uhum, obras estruturantes. Tem investido também naquela questão que é sensível e imediata, que é resgatar as famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Mais de 1 milhão de maranhenses foram resgatar essa situação de pobreza extrema. As estatísticas dizem isso também, Fundação Getúlio Vargas. Mais de 500 mil que ainda estão nessa situação vão ser resgatados por meio do programa Maranhão Livre da Fome. Então, o governo Carlos Brandão é um governo que tem atuado nas questões emergenciais e tirar as pessoas da situação de pobreza extrema é uma situação emergencial, mas tem olhado também para o futuro no sentido de trazer investimentos. Veja a Impasa, investimento de mais de 2 bilhões, gerando empregos. Veja as obras estruturantes, tanto rodoviárias quanto da área de saúde, educação. Então, é um governo que tem trabalhado nas duas. Veja o turismo, o quanto o turismo do Maranhão tem se desenvolvido. E o turismo é uma das indústrias que mais gera renda e mais gera capilaridade dessa renda. A uhum. renda do turismo não fica apenas nas grandes redes, chega de fato a toda a população. Então, é um governo que tem investido naquilo que é imediato, mas tem que investir também naquilo que é feito pensando no Maranhão no futuro. Então, para mim, essa aprovação de 62% é reflexo justamente do que o governo do Estado tem feito. Em relação ao futuro, o governo do Estado, eu acho que esse grupo que chegou ao governo do Maranhão com Flávio Dino em 2014, ele se mantendo unido, ele tem tudo para fazer a sucessão estadual. Eu acho que o que está faltando, de fato, é dois ingredientes básicos, Wallace: Uhum. diálogo e pragmatismo. Para mim, são os dois ingredientes que estão faltando mais nesse processo. Diálogo para se poder, de fato, construir um consenso com relação a esse grupo, que, na minha opinião, continua sendo o mesmo grupo político, apesar das divergências, e pragmatismo de entender o seguinte, quer dizer, o Maranhão tem, ao longo do tempo, adotado políticas acertadas. A gente vê o quanto o Maranhão tem avançado em várias áreas. E aí, e o povo tem reconhecido isso. As pesquisas mostram que a população tem reconhecido isso. Então, esse grupo unido, muito dificilmente não consegue fazer o sucessor. Ou seja, Uhum. esse grupo unido faz a sucessão estadual. Agora, precisa ter o pragmatismo necessário e entender que na política você tem que avançar, você tem que ceder, você tem que dialogar. Às vezes o seu interesse é sobreposto pelo interesse maior da população do Estado. Aliás, tem que ser assim. O interesse do Estado tem que se sobrepor sempre, e o interesse da população tem sempre que sobrepor os interesses individuais. Então, eu acho que se houver o diálogo necessário, o pragmatismo necessário, eu tenho certeza que o grupo do governador Carlos Brandão faz a sucessão estadual. Aí você pode me perguntar, mas como que seria? Para mim, o melhor caminho, e é uma opinião pessoal minha, o melhor caminho seria o governador Carlos Brandão ir para o Senado, é o caminho natural Uhum. do governador, e o vice-governador Felipe Camarão assumiu o governo do Estado e ir para a sucessão, ir para a reeleição. Eu acho que o grupo se mantém unido dessa forma, eu acho que é o melhor caminho, e para dar continuidade às ações, porque a gente sabe política pública, às vezes o que prejudica é a falta de continuidade. É um governo que já vem lá de Flávio Dino, que inclusive recebeu o governo de Rosiana com muitas ações iniciadas, continua. Então, quer dizer, a gente tem tido aqui no Maranhão uma sequência de bons governos. E aí, o melhor caminho, a meu ver, que se tem, é buscar o entendimento, conseguir construir esse consenso. E eu tenho certeza que o grupo do governador Carlos Brandão, unido, com essa dissidência que eu não considero que seja fora do grupo dele, eu vejo a possibilidade, a perspectiva de união. Essa união acontecendo, eu vejo um cenário muito favorável para o grupo do governador Carlos Brandão. Só acredita que aqueles que, de repente, ensaiaram assim uma separação podem, através do diálogo, acabar retornando e reunificando e É o que eu estou fortalecendo a dizendo, Wallace. base? Acho que dois ingredientes fundamentais na política: diálogo e pragmatismo. Se houver esses dois ingredientes, eu acredito que está havendo, a gente Uhum. percebe que as coisas estão avançando. Eu acho que
vai ser possível construir uma chapa competitiva e que vai fortalecer ainda mais o grupo e que vai ser bom também, principalmente para o estado do Maranhão. O deputado Ricardo Arruda vai ser novamente concorrente? Vou para a reeleição, vou novamente disputar o mandato de deputado estadual, colocar mais uma vez meu nome à disposição da população. Eu tenho trabalhado muito, levando benefícios para as regiões onde a gente é apoiado, os municípios que a gente atua, Grajaú, toda aquela região, Formosa, Serra Negra, Itaipava, Genipapo dos Vieiras, Sítio Novo, Montes Altos, São João do Paraíso, Campestre, Itinga. E procurado também trazer para a Assembleia os temas importantes para o Estado. Eu acho que o deputado tem essa dupla função. Você tem que ser porta-voz das necessidades da sua região, buscando benefícios, buscando as necessidades da população, mas você também tem que procurar, no parlamento, pautar temas importantes para a sociedade. E a gente tem procurado pautar temas como educação, como inclusão de segmentos vulneráveis. Recentemente, nós aprovamos um projeto de lei que garantiu que as mulheres em situação de vulnerabilidade social, principalmente de grupos vulneráveis, como indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, agricultores familiares, as mulheres tenham prioridade nas políticas públicas, já existem políticas públicas voltadas para esses segmentos, mas que as mulheres em situação de vulnerabilidade elas tenham prioridade nessas políticas. Aprovamos também um projeto de lei estabelecendo o serviço de atendimento psicossocial nas escolas, a integração de equipes multidisciplinares de atendimento psicossocial, psicólogos, assistentes sociais, para dar esse atendimento também para as crianças. A gente sabe que muitas vezes as crianças, por falta desse acompanhamento, terminam tendo situações que levam à violência, que levam à evasão escolar, que comprometem o rendimento das crianças. Então, o projeto de lei aprovado, apresentado por nós na Assembleia, aprovado pelos colegas e sancionado pelo governador Carlos Brandão. Então, a gente procura ter uma atuação regional, buscando os benefícios para a população dos municípios onde nós atuamos politicamente, mas a gente procura também trazer para a Assembleia aqueles temas importantes para a sociedade que devem ser discutidos pelo parlamento. Deputado, recentemente o governador Carlos Brandão também anunciou a nomeação de novos policiais civis, né, delegados também, reforçando o quadro da Polícia Civil no estado. E queria que o senhor destacasse também e levando em consideração a região que o senhor atua, a região central, que a gente sabe que tem uma grande demanda pela incorporação de novos policiais. De que forma isso vai ajudar e também trazer uma melhor condição de segurança para a população, que é o mais importante? Você acha que não tem indicador melhor do que de quanto a segurança do Maranhão tem avançado do que o próprio período de carnaval? Você imaginar o carnaval do Maranhão, com o tamanho, a envergadura que teve, você não teve nenhuma ocorrência de latrocínio, você não teve nenhuma ocorrência vinculada ao período carnavalesco. Imagina a população que esteve em São Luís durante esse período, imensa. A população que esteve nos grandes carnavais do Maranhão, Imperatriz, Caxias, Timon, Grajaú. Você passou todo esse período sem nenhuma intercorrência policial, do ponto de vista de segurança pública grave. A gente vê o investimento que o Estado tem feito, já contratando, já nomeando policiais militares, agora nomeando delegados, peritos criminais, estruturação física também das delegacias. As delegacias melhoraram muito o padrão das nossas delegacias, havia uma situação muito precária nas delegacias e a maior parte das delegacias do Maranhão já foram reformadas. A questão de equipamentos, de viaturas também, distribuídas pelo Estado inteiro. Então, a gente percebe que a segurança pública do Maranhão tem avançado e os indicadores mostram isso. Se você vê, por exemplo, o anuário de violência, o levantamento do anuário de violência demonstra que o Maranhão é um dos estados que tem apresentado maior redução dos índices de criminalidade de todo o Nordeste. Então, é um indicativo de que a segurança pública tem avançado. E o senhor também falou ainda há pouco sobre a área da educação, né, que fez parte da Comissão de Educação aqui do estado. A gente tem observado também o crescimento das redes do IEMA também, né? E o programa que concede também créditos para os universitários poderem acessar as universidades, né, se deslocando através de ônibus, também tem sido muito importante. Queria que o senhor falasse também a respeito desses programas que fomentam a área da educação aqui no estado. Então, os IEMAs estão sendo implantados, são ampliados. O governador vai implantar mais 15 IEMAs. A informação que eu tenho é que o governador vai implantar mais 15 IEMAs no estado. O IEMA que oferece um estudo de excelência. A gente haja visto a quantidade de alunos que saem dos IEMAs e entram nas melhores instituições de ensino superior. O governo do estado tem avançado também na educação de tempo integral.
Inclusive, a educação em tempo integral indígena tem avançado também. Várias escolas de tempo integral implantadas em territórios indígenas. E a questão da escola digna também, quer dizer, muitos locais onde as escolas eram precárias estão sendo reformadas e construídas. E a gente percebe, isso vem lá do nosso vice-governador Felipe Camarão. Então, quer dizer, mais um ponto favorável, quer dizer, um vice-governador que tem experiência administrativa, foi um grande secretário de educação, e eu tenho certeza que será um grande governador também. Então, a gente percebe que a educação tem avançado. Com relação à universidade estadual, tem aumentado também a quantidade de vagas, principalmente na formação de profissionais voltados para a educação, as licenciaturas. Licenciaturas vão formar professores que vão atuar nos anos iniciais, atuar no ensino fundamental. O EMA tem investido muito nessa questão das licenciaturas, que é justamente para formar os educadores que vão formar os alunos que estão nos anos iniciais, as crianças dos anos iniciais. Então, tem tido avanço significativo. Se a gente pegar tudo que foi feito ao longo desse período, desse tempo, em termos de investimento, estruturação da educação, contratação de professores também, reajustes. Então, a gente percebe que tem avançado muito. Então, se você for avaliar, principalmente as áreas mais estratégicas, elas têm avançado. Saúde avançou muito também. A gente vê, por exemplo, citando minha região, foi implantado um centro de hemodiálise em Grajaú, extremamente importante. Tinha paciente, por exemplo, que morava em Arame, fica a 320 km de Imperatriz, tinha que se deslocar 320 km para ir para voltar 3 vezes por semana. O paciente de Grajaú tinha que sair, gastava mais de 2 horas de Grajaú para Imperatriz, e tinha que voltar 3 vezes por semana. Investimento em aumento de resolutividade das unidades hospitalares também. Barreirinhas aumentou muito a resolutividade do hospital, Chapadinha, Caxias, Grajaú mesmo, serviço de neurocirurgia foi implantado, fazendo cirurgia de alta complexidade na área neurológica. Então, a gente vê que muita coisa tem sido feita. Agora, sim, governo é continuidade. A governadora Rosiana Sarney, ela fez grandes governos, entregou para o governador Flávio Dino em 2014, que fez um bom governo, um grande governo também, entregou para Carlos Brandão, que tem mantido a sequência. Então, a política pública, às vezes, o que prejudica é a falta de continuidade. Mas quando existe essa percepção de que é importante se manter as políticas acertadas e é possível avançar naquilo que não foi possível avançar pelo governo anterior, as coisas acontecem. Então, eu percebo, é um cenário muito bom para o Maranhão. 2025 tende a ser um ano muito bom. Na verdade, o Estado equilibrado financeiramente. A gente sabe do esforço que o governo fez durante os anos de 2023 e 2024 para reequilibrar o Estado financeiramente, né? Inclusive para melhorar a capacidade de pagamento do Estado, a nota do Estado para poder carregar recursos. E eu vejo com muito otimismo, tanto os anos de 2025 quanto de 2026. Perfeito. 3 horas em ponto. Deputado Ricardo Arruda, queria agradecer a sua presença aqui na Mirante News mais uma vez, deputado sempre muito solícito, e aproveitando para estender o convite, né, para uma outra oportunidade, se eu comparecer aqui novamente, falar um pouco mais das ações do seu mandato. Muito obrigado. Você agradeço a oportunidade, é sempre uma satisfação retornar aqui à Rádio Mirante, dizer que isso também é função nossa. Na verdade, a gente tem que estar sempre prestando contas para a população, para a sociedade, das ações do nosso mandato. Então, eu fico feliz com o convite e me coloco sempre à disposição, sempre que você me convidar, e os demais programas também da rádio, vai ser uma satisfação e um prazer muito grande estar com vocês. E será um prazer novamente recebê-lo aqui na nossa programação. Conversamos hoje com o deputado estadual Ricardo Arruda.